Você vai corrigir aquela atividade que você passou na última aula? Vou. Ô, professora, precisa te mandar lá no Classroom ou não? Não. Gente, vocês vão postar no Classroom só quando eu pedir, tá? Beleza. Ah, professora, eu não sabia, aí eu postei. Não, não tem problema não, mas é mais mesmo quando eu pedir. Tá. Tá bom? Uhum. Davi tá com cara de quem acordou agora. Ah, professora, a Larissa, ela falou assim que Voltei vai já. dividir as dela e Oi. vai. Oi, professora. Eu já Oi, voltei. Larissa Barbosa e Larissa Gabriele. Vamos lá, meninos. Oxford estuda se é possível combinar doses de diferentes vacinas contra a Covid-19. O estudo contará com 820 voluntários com mais de 50 anos e analisará a combinação das vacinas da Pfizer. Agora, a gente até sabe falar os nomes, tanto que a gente escuta, né? E da AstraZeneca, da Oxford, né, gente? É a Oxford e a... Enfim, essas duas aí. Bom, gente, a gente vai começar a estudar o gênero notícia, né? Então, isso aqui é uma Ô, notícia. professora, Oi. a que você teve dificuldade para falar é AstraZeneca. Isso mesmo, AstraZeneca, isso mesmo. A gente ouve o trem falar todo dia e às vezes é pode. O que acontece, gente? Eu vou lendo com vocês a notícia e mostrando para vocês mais ou menos como é que se estrutura uma notícia. Independente se é um jornal impresso ou se está num site, tá? No caso, essa notícia, ela foi veiculada num site. Nossa, eu acho que agora eu não peguei o site. Não vou lembrar de qual site que é. Só copiar aqui e ler. Não, gente, como é que eu dei esse vacilo? Tem que ter a fonte. Só olhar aqui, gente. Doutora. Oi. Na Exame, tá, gente? É na revista Exame que veio da Exame essa notícia. Beleza. Isso mesmo, tá? Professora, eu estava mexendo no meu guarda-roupa e eu achei uma tabelinha minha, terceiro ano, de alfabeto. Oh, Deus, não vou poder ver direito não para dar claridade. Calma aí. Não, gente, que gracinha. Então, vocês vão reparar que toda notícia, o título, ele é sempre destacado, mas não é um destaquezinho. Ele sempre vai vir uma fonte maior, justamente para poder chamar a atenção do leitor. Outra coisa que vocês precisam perceber, gente, em relação ao título de uma notícia, é que ele é muito explicativo. Quando você lê a notícia, Oxford estuda se é possível combinar doses diferenciais sendo contra o Covid-19, você já basicamente sabe quais é o que está acontecendo na metade da notícia. E aí, a informação ela já vem no título, tá, gente? Podia ser, tipo assim, vacinas contra o Covid-19. Ia ficar vago. Por que ia ficar vago? Porque a gente tem várias vacinas, várias coisas podem estar relacionadas à questão da vacina. Então, o título de uma notícia, ele é normalmente já informativo, tá? Ele já traz uma informação. Por isso que a maioria dos títulos... Peraí, gente. Por isso que a maioria dos títulos são grandes, tá? A gente vai ver que a maioria dos títulos de notícias são os que ele é realmente explicativo. Então, eu tenho o título. Embaixo, não é obrigatório, mas a maioria tem um subtítulo, que é
que vem um pouco menor. Então, lá, o estudo contará com 820, que também é o quê, gente? Explicativo. Se você lê o título e o subtítulo, você já tem muita informação. Então quer dizer que eu não preciso ler o resto das informações? Claro que precisa. Por quê? Você precisa... O corpo da notícia, ele vai ser o quê? Desenvolvido. Aí você vai saber mais sobre isso. Muitas vezes, pessoal, a gente tira conclusões precipitadas sem ler o resto. Tanto no jornal impresso quanto no site, vocês vão ver o por. Esse por, gente, é quem produziu a notícia. Normalmente é um nome de um jornalista. Aqui não tem o nome de jornalista, tá? Só da redação com a AFP, que eu não sei o que é, mas normalmente pode vir, por exemplo, por João. Qual é o sobrenome, João? Qual é o meu sobrenome? Victor. Pois é, podia ser por João Vitor, tá? Não tem problema nenhum. E aí, uma outra... Agora, isso aqui, gente, já é específico de notícias online, tá? Porque o jornal impresso, ele vai ter só o nome do jornalista aqui. O jornal impresso é importante, sabe por quê? Essa notícia foi no dia que eu passei a notícia para vocês. A atividade foi dia 4 de fevereiro de 2021. Hoje, a notícia ela já é relativamente velha. Ela só não é tão velha porque é um estudo. Só um minutinho, deixa eu só fechar a janela, gente, por causa do barulho. A notícia, ela só não é tão velha porque é um estudo, e um estudo não é feito de um dia para o outro. Mas, normalmente, quando você acessa a notícia no dia 4 de fevereiro, hoje que já estamos dia 8, a notícia fica o quê? Velha. Notícia é algo, aí vocês precisam entender. Notícia é algo de uma velocidade muito rápida. As coisas acontecem de um dia para o outro, a notícia já fica velha. Por quê? Outras coisas vão acontecendo. Imagine, por exemplo, que o estudo já tenha sido feito e deu um resultado positivo. Já foi uma coisa legal. Olha para vocês dizer, isso aqui já é uma notícia velha. Tá? É a mesma coisa se eu colocasse a notícia sobre o primeiro caso de coronavírus no Brasil. A gente já tem o quê? Mais de 200 mil pessoas. Sei lá quantas mil pessoas infectadas, não sei quantas mil pessoas já morreram. A gente não quer saber mais do primeiro caso. A gente sabe, a gente já está no processo de vacina, a gente já está em outro patamar. Então, a notícia, gente, ela precisa ser sempre vista no dia. Por quê? A notícia do dia anterior, ela já é velha, a coisa já aconteceu. Então, a notícia é uma coisa muito rápida, tá? E aí, é por isso que é importante colocar o que dia foi publicado, tá? Foi no dia 4, às 6h42 da manhã, ok? E aí tem a foto do senhorzinho vacinando. Isso aqui, gente, a gente chama de legenda, tá? Toda revista, toda foto, seja de uma revista... Gente, eu não sei, é aluno me chamando, tá, gente? Rafael, mas eu não sei qual Rafael que é. Tem Rafael nessa sala? Não. Não é dessa... Não. Toda revista, todo jornal que tem foto, vai ter uma legenda, tá? Deixa eu adicionar a Paula aqui, gente. Tem uma legenda. Sempre tem tipo aqueles negócios de imagem, aparece onde é que é. Exatamente. Outro lugar que vocês vão ver muita legenda é em livros de geografia e de história também. Tem muita legenda as imagens. E as legendas são interessantes para você o quê? Contextualizar, saber de onde que tá? Tá. Só um minutinho, gente.
E aí, gente, é para contextualizar vocês da foto. Então, a foto tá assim: vacinas contra o Covid-19. Se descobríssemos que essas vacinas podem ser usadas indistintamente, isso aumentará muito a flexibilidade de sua distribuição. E aí tem o autor da sua fala, tá? A Universidade de Oxford anunciou nessa aqui. Oi. Se você pegar uma frase de qualquer pessoa, você sempre tem que colocar o nome dela entre parênteses, né? Oi? Por exemplo, eu peguei uma frase que você falou. E eu quero pôr numa notícia que eu vou fazer. Eu tenho que pôr seu nome entre parênteses, igual aí? Tem que fazer o quê? É porque você explicou, né? Que a pessoa falou e tem o nome dela. E se eu quiser colocar uma frase que essa pessoa falou, eu sempre tenho que colocar o nome dela entre parênteses? Tem, tá, gente? Toda a fala, ela precisa saber de quem que é. No corpo da notícia, deixa eu ver se tem nessa notícia, tem alguma. Tem aqui, olha. Vou ler e você vai ver, tá? Aqui tá na legenda, mas aqui tem uma fala, que é o discurso direto, no corpo da notícia e não na legenda, tá? A Universidade de Oxford anunciou nesta quinta-feira, noite de quarta-feira, 3 no Brasil, ou seja, quando o fuso horário, tá? Na Inglaterra já era quinta-feira, no Brasil era quarta-feira à noite, por conta do fuso horário, tá? Por isso que está entre parênteses. O lançamento de um estudo para determinar se a combinação de 2 doses de vacinas diferentes contra a Covid-19 no mesmo paciente é eficaz em proteger contra a doença. Se descobrirmos que essas vacinas podem ser usadas indistintamente, isso aumentará muito a flexibilidade de sua distribuição. Então, aí é uma fala direta, por isso que está entre aspas, e aí vem de quem que é. Disse o professor Maxwell Snape, pesquisador de Oxford responsável pelo ensaio, em um comunicado. O que é um ensaio? Ensaio, gente, também é um gênero textual, tá? Então, é um texto que foi produzido sobre essa questão de vacinas diferentes. Por exemplo, a gente toma a Coronavac mais a Pfizer, se as duas vão ter um efeito. Então, é isso. Existe um estudo, um ensaio é sobre isso, tá? Não é de ensaiar para dançar, para poder apresentar alguma coisa. Ensaio é justamente explicando sobre isso, tá? Falando sobre isso. Eu ouvi alguém perguntando do corpo do texto. Você falou sobre isso? Vou falar agora. Eu vou ler e eu vou explicar para vocês o que é lead e o que é corpo. Professora, eu vou desligar minha câmera rapidinho, tá? Tá. O estudo, apresentado como o primeiro do mundo, envolverá 820 voluntários com mais de 50 anos e analisará a combinação das 2 vacinas atualmente utilizadas no Reino Unido, a Pfizer e a AstraZeneca, da Oxford. Também avaliará a eficácia da proteção com base no espaçamento entre as 2 injeções, testando o intervalo de 4 semanas próximo ao inicialmente recomendado, e o intervalo de 12 semanas escolhido pelas autoridades britânicas para alcançar mais pessoas. Os dados iniciais sobre as respostas imunológicas devem ser gerados em junho. A vacina da AstraZeneca também está sendo testada em combinação com a vacina russa Sputnik. E o chefe de pesquisa da farmacêutica britânica diz que mais estudos sobre a combinação de vacinas devem ser feitos. País mais atingido na Europa pela pandemia, com mais de 109 mil mortes, o Reino Unido concentrou todos os seus esforços na vacinação para combater uma nova onda de infecções, atribuída a uma cepa mais transmissível que obrigou o país a adotar seu terceiro confinamento no início de janeiro. O subdiretor médico da Inglaterra, Jonathan Van Thurn, enfatizou o valor de ter dados que possam apoiar um programa de vacinação mais flexível, especialmente devido às limitações da oferta. E aí, gente, o que está entre aspas é fala desse médico, tá? Por isso que está entre aspas. Professora, e quando você vai ler alguma coisa que tem aspas, você tem que falar abre aspas, fala e depois fecha aspas. Estou certa, não estou? Como é que é?
Aqui está entre aspas essa frase. Sempre quando você tem que ler, quando tem aspas, você tem que falar abre aspas, fecha aspas. Não, é só para poder enfatizar para vocês, não precisam. É porque vocês estão acompanhando comigo, foi só para enfatizar, tá? Por isso que eu falei, tá? Toda vez que você traz o discurso de alguém de forma direta, a gente tem que usar as aspas, tá? Professora. Oi. Posso ir no banheiro, rapidão? Pode. É até possível que, ao combinar as vacinas, a resposta imunológica seja melhor, com nível mais elevado de anticorpos que duram mais, afirmou. Quem que afirmou? O médico. Mas aí, gente, é um estudo, né? O Reino Unido, primeiro país ocidental a iniciar sua campanha de imunização, já vacinou mais de 10 milhões dos seus 66 milhões de habitantes. Não, meu, que inveja. E pretende chegar a 15 milhões de meados de fevereiro, incluindo todos os maiores de 70 anos, profissionais da saúde e doentes mais frágeis. E aí, vamos lá para o gênero notícia. As notícias, em geral, relatam acontecimentos recentes, fatos novos que despertam o interesse do público. Está escrito errado aqui, mas é do público. E aí, gente, uma coisa que eu quero falar com vocês. Notícia, ela é dada de algo que é um fato. Fato é algo que de fato aconteceu, tá? Então, por exemplo, hoje nós temos as fake news. Fake news é notícia? Não. É um fato? Não. É uma mentira. É algo que se inventou. A notícia não pode ser baseada em achismo. Toda vez que você noticia algo, você precisa apurar, ver se é verdade. Tá? Então, eu não posso colocar uma coisa da minha cabeça, eu não posso inventar nem data, nem idade. Não sei se vocês já viram, muito no Jornal Nacional, dá uma notícia, e aí não é exatamente aquilo. Às vezes, por exemplo, fala que a pessoa mora em Belo Horizonte, mas ela mora em São Paulo. Vocês vão ver que no segundo bloco, ou no dia seguinte, o jornalista, que é o William Bonner, eu esqueci o nome da jornalista, é a Renata Vasconcelos, que não lembro, vai chegar e vai falar, olha, gente, temos que fulano de tal, da notícia tal, foi falado que ela mora na cidade de Belo Horizonte, porém mora na cidade de São Paulo. Professora, quando você estiver terminando, depois você deixa eu te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Não é uma coisa relacionada a isso daqui, não. Pode terminar de ler, depois eu te pergunto. Ah, então tá bom, Joãozinho. Então, pessoal, toda vez que vocês lerem uma notícia, aí tem uma coisa também, né, gente? Notícia, a gente tem que vir de lugares mais sérios, né? A notícia a gente precisa ler ou assistir de lugares mais sérios. Quando a gente pega jornais que não têm tanta credibilidade, é um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, gente, nenhum jornalista vai colocar o dele na reta. Estou falando de notícia mesmo, estou falando de fofoquinha, não. Essas fofocas de artista que o povo inventa, não. Mas a notícia ela é baseada num fato, uma coisa que é verdade, tá? Em que veículos são transmitidas as notícias? Onde eu encontro notícia? Em quais veículos? Jornal, revista. Jornal, revista. Rádio. Site. Televisão. Televisão. Tá, gente? E aí a gente trabalha com o jornal escrito, mas o jornal lá, tipo o Jornal Nacional, o MGTV, são jornais orais, mas não deixa de ser jornal, tá? Não deixa de ser notícia. A notícia pode ser escrita, pode ser oral. Uma notícia geralmente compõe-se de duas partes. Aí é que vem a lead, que é o primeiro parágrafo, e o corpo. A lead, gente, ela vai dar informações básicas. Quais são essas informações, gente? O que está sendo noticiado, né, gente? Então, o que são os fatos. Quem, aí são pessoas, animais, objetos. Por exemplo, aqui, na nossa notícia, o quem vai ser quem? A vacina, certo? Então, quem, quando, que é o tempo. Vou dar um exemplo aqui. Na noite de domingo, então estou pegando quando, 2 adolescentes, quem, encontraram
uma bolsa com 100 mil reais. Eu estou pegando o quê? Os fatos. Na Avenida Afonso Pena, eu estou falando do quê? Do lugar. Pode falar, Guilherme? Posso ir no banheiro? Pode. Entenderam, gente? Então, é isso que eu estou falando. O que, o quem, o quando, o onde, o como. Aí, por exemplo, estavam andando pela rua e o porquê. O como e o porquê não necessariamente vai aparecer sempre, tá, gente? Ele faz parte da lista, mas ele não é obrigatório, depende da notícia. Então, é isso que vai estar no primeiro parágrafo, normalmente. O que aconteceu, com quem, quando, onde, como e por quê. Então, o primeiro parágrafo é isso. Então, a gente vai identificar qual que é o fato principal, gente. Da vacina. Não exatamente só a vacina. Não é a vacina. O fato é A combinação da vacina? a possível combinação de doses de diferentes vacinas, tá? Contra a Covid-19. Eu pus, assim, o estudo da combinação das vacinas. Isso. Ou então, um estudo para determinar a combinação de duas vacinas contra a Covid. Ok? Aí, professora, eu coloquei a combinação das vacinas. Mas tem que colocar o estudo. Quando você coloca a combinação da vacina, parece que isso já é uma coisa real. E não é uma coisa real. É um estudo. Você pode colocar o estudo, ou então o quê? Uma possível combinação de doses de vacinas contra a Covid-19. Tá. Tá? Deixa eu esperar vocês consertarem. Beleza? Dois. Uma notícia geral. Ah, não, peraí. Agora é a letra B, né? As pessoas ou objetos envolvidos. Na verdade, quem está envolvido, gente, na questão? Vacina? A Universidade de Oxford. Então, gente, quem é que é a universidade? Nossa, professor, tinha posto uma coisa nada a ver. O que você tinha colocado? Professor Matheus, sei lá o quê. Não, aqui vai ser a universidade, tá, gente? O professor nem aparece no primeiro parágrafo. A gente lembrando... Ah, não, aparece aqui a fala dele. Mas é a universidade, tá? Eu tinha colocado a universidade e o professor. Não, é só a universidade. Porque, na verdade, o professor faz parte da universidade, né? A gente vai colocar a universidade porque ele já começa falando. A Universidade de Oxford anunciou nessa quinta-feira. Quando ocorreu o fato, gente? Quando aconteceu? 3/2, quarta-feira. E no Brasil, quem quiser colocar quinta-feira, né? Eu coloquei que estava um texto. Noite de quarta-feira, 3 no Brasil. Isso. O lugar onde ocorreu. 3 no Brasil. Beleza. Onde ocorreu o fato? Onde? No Reino Unido, tá, gente? Ou no Reino Unido, ou então na própria universidade. Quem quiser colocar. Eu coloquei na universidade. Quer colocar a Universidade de Oxford também, porque dá no mesmo, porque a universidade fica dentro do Reino Unido. Eu pus Reino Unido. Eu pus universidade. Como aconteceu o fato, gente? Foram os estudos, né? Como aconteceu? Está sendo realizados estudos para combinar as duas doses no mesmo paciente, verificar se isso tem alguma eficácia.
Gente, eu dei uma resumida aí, vocês podem colocar com as palavras de vocês. Gente, os meninos que não são meus alunos, vocês não precisam colocar, que não eram meus alunos, agora são, né? Os novatos. Vocês não precisam colocar exatamente aquilo que eu falo, tá? Na verdade, eu gosto que vocês entendam e montem as respostas de vocês, tá? E aí fica, para não ficar exatamente igual. Pode falar, Roberto. Como é que é, professora? Repete. Olha, a minha foi eu quero assim. que vocês entendam o que eu falo e montem a resposta de vocês, para vocês não ficarem copiando, eu ditando, vocês copiando. Quero que vocês entendam e montem a resposta de vocês. Como aconteceu, gente? Um estudo está sendo feito para ver se é possível combinar duas doses diferentes, se elas têm uma eficácia. O que é ter uma eficácia? Se vale, né? Para proteger contra o quê? A doença. Qual doença? Covid-19, tá? Se vocês voltarem aqui nesse primeiro parágrafozinho. Professor, deixa a Roberta falar. Pode falar. Ela já falou. Falou? Eu não vi, não. Ela perguntou, pediu para eu repetir. Ah, tá. Achei que era responder. É a resposta, né, Lucas? Não. Então, montem a resposta de vocês, gente. Três. O corpo da notícia, aí o corpo, gente, é o que sobra. Então, o primeiro parágrafo é a lide, o que sobra é o corpo, tá? O corpo da notícia... Professora. Oi. Desculpa, eu esqueci de perguntar, mas na eu coloquei só através de estudos. Pode deixar? Só coloca através de estudos da combinação de vacinas diferentes. Tá. Pronto. O corpo da notícia é a parte que amplia o lead. Ou seja, pega as informações básicas lá no primeiro parágrafo, que é a lead, e nos outros parágrafos você vai o quê? Desenvolver, tá? Você vai desenvolver e fazendo o quê? Acrescentando novas informações. Na notícia em estudo, que parágrafos constituem o corpo? Então, é o restante, né? Segundo, terceiro, quarto. Quantos parágrafos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Acho que 7 parágrafos, tá? Então, do segundo ao 7º parágrafo. Pode repetir aquele negócio do corpo que você tinha falado? A lead é o primeiro parágrafo que vai te apresentar as informações básicas, que é o que aconteceu, com quem, onde, quando, como e por quê. Quando você vai para os demais parágrafos, e aí, gente, não existe um número, a notícia ela não é um texto grande. Dificilmente na notícia é um texto muito grande, tá? Professora. Oi. A Paola disse que o computador dela travou e que ela vai reiniciar ele. Beleza. É isso Então, que eu ia dificilmente, a notícia, ela, normalmente, ela é mais enxuta, tá? Ela é mais rápida. Aí o primeiro parágrafo tem as informações básicas, e os demais, pode ser mais um parágrafo, mais 2, mais 5 parágrafos, mas eles perceberam que são parágrafos pequenos, não são grandes. Eles vão desenvolver aquilo que está na lead, acrescentando o quê? Informações, tá? Entendeu, Lucas? Entendi. Então, lá na notícia em estudo, que parágrafos estão do 2º ao 7º. 4. Ao relatar um fato, os jornalistas podem proceder de duas formas. De modo impessoal e objetivo, que, gente, é o mais correto. O que é impessoal e objetivo? Ele vai chegar, vai dar a notícia sem se envolver com a notícia. Mais correto. Porém, gente, se a gente pegar uma tragédia,
se a gente for pegar a questão da Covid mesmo, 19, a gente percebe que os jornalistas acabam se comovendo com as histórias. É muito difícil o jornalista, nesse momento, que ainda mais uma pandemia e está envolvendo várias famílias, é muito difícil não se envolver. Então, acaba que a notícia não é passada de maneira tão impessoal assim. O impessoal e objetivo é quando a pessoa não se envolve, não dá a sua opinião sobre o fato. O fato existe. Por exemplo, a Covid-19 mata. Pode matar. Não é todo mundo, obviamente, que pega Covid que vai morrer. Mas a gente sabe o seguinte, que ela pode levar à morte. Isso é um fato. Então, o jornalista pode chegar e passar essa informação. E o jornalista, se ele coloca, por exemplo, infelizmente, na noite de ontem, 30 pessoas morreram no Brasil. No momento que ele colocou infelizmente, ele colocou a opinião dele. Aí tem um pouco da questão que subjetiva. Se ele falasse, por exemplo, apenas na noite, no domingo, dia 7 de fevereiro de 2021, 24 pessoas morreram. Ele deu a notícia, o fato, sem se envolver. A partir do momento que ele coloca infelizmente, aí já está dando a opinião dele, ou seja, ele está lamentando que o número de 24 pessoas morreram naquele dia. Aí já está imprimindo. Então, tem algumas notícias que é difícil não expressar. Por exemplo, tragédias, casos de violência muito bruta, quando se mata, sei lá, quando envolve criança. Então, isso fica um pouco difícil de não se envolver. Agora, por exemplo, falou de economia, de política, esse tipo de assunto, o jornalista ele precisa ser o mais imparcial, o mais objetivo possível, tá? Porque não é papel do jornalista influenciar o telespectador, o leitor, em relação a certos assuntos, ainda que isso aconteça, tá, gente? Isso não quer dizer que não aconteça. Quer falar alguma coisa, Maria Eduarda Mazzoni? Eu estava assim. Então, lá. Então, a notícia ela pode ser de maneira objetiva e impessoal, ou seja, sem se envolver, sem dar opinião, ou de modo pessoal e subjetivo, isso é, envolvendo-se e emitindo a sua opinião. Esses jornais, por exemplo, da Rede TV, da Band, esses jornais, mas assim, qualquer notícia eles se envolvem. Aí tem maneira de chamar não sei quem de corrupto, começa a chamar sabe? E esse tipo de coisa, gente, por mais que às vezes seja verdade, não é uma coisa correta de se fazer no jornalismo, tá, gente? A gente dá o fato, sem começar a xingar, né? A gente vê muitos jornais que ficam xingando, dando lição de moral. Olha um caso para vocês verem. Eu esqueci o nome do jornalista. Deve ter mais ou menos um mês que ele faleceu de Covid. No final do ano, o Calil fez uma coletiva e pediu para que as pessoas, ao comemorar as festas de finais de ano, que era Natal e Réveillon... Professora, eu vi essa notícia que ele falou que ia passar Natal com a família dele. Exatamente, o Calil pediu para as pessoas não aglomerarem, não fazer grandes festas, porque poderia ser o último Natal da mãe, o último Natal da pessoa, que é para ter responsabilidade. Esse jornalista, eu esqueci o nome dele, e nem lembro do canal que era também. Ele colocou o vídeo do Calil e começou a se revoltar, falando que era uma falta de respeito, que ele ia visitar a mãe, não sei mais o que, não sei mais o que. O que aconteceu? Foi o último Natal dele. Gente, era uma coletiva do prefeito da cidade. O que o jornalista tem que fazer? Chegar e passar a coletiva. Isso é papel do jornal, tá? É obrigação do jornal passar essa coletiva. É o prefeito que está falando. Beleza, passou a coletiva, gente, acabou. Não tem que... Ainda mais que é um assunto sério. Ele é um jornalista muitas vezes influencia. Aí você vai pensar, se o jornalista falou que, né, que pode sair fazendo grandes festas, eu também posso fazer grandes festas. Era certo fazer grandes festas? O que aconteceu, gente? Não no Natal, mas o Réveillon, as pessoas... Não, normalmente o Natal é muito específico, você passa com menos pessoas. Mas o Réveillon, as pessoas gostam o quê? De aglomerar, fazer grandes festas.
Qual foi o resultado, gente? Nas primeiras semanas de janeiro, olha o número da Covid subindo. Entenderam? É que agora já está abaixando um pouco de novo. Mas houve um efeito do Réveillon. E a gente viu um monte de gente fazendo grandes festas, pessoal viajando. Ou seja, muitas pessoas não respeitaram aquilo que deveria ter sido feito. Então, gente, essa questão de dar opinião, ela é muito complicada. Tem que tomar muito cuidado como é que você... Porque pode ser de uma maneira muito o quê? Irresponsável. E aí o cara, o jornalista, ele viralizou como o jornalista que morreu. Por quê? Por irresponsabilidade. E aí foi uma coisa visível. A notícia em estudo relata predominantemente de que modo? Ela é de maneira impessoal ou de maneira pessoal? Impessoal e objetiva. Impessoal e objetiva. Ou seja, em nenhum momento aqui dessa notícia, o jornalista, ele expressa a sua opinião. É proibido, gente? Não, não é proibido. Tá? Tem determinados assuntos que não tem como. A gente já viu. Professora, Oi. tem uma pessoa perguntando no grupo que a gente tem se o link da aula de redação vai ser o mesmo dessa aula. É o mesmo, tá, gente? É o mesmo link. Todas as minhas aulas obrigado. é o mesmo, tá? Todas as minhas aulas o link é o mesmo. Nada. Então, a gente não é proibido dar a opinião. Porém, a gente tem que fazer isso com maneira responsável e, se cabe ali, também dar a opinião. Tá? A gente já viu jornalistas se emocionar com determinadas notícias. É muito difícil não segurar. Aí você vê jornalista desabafando. E com essa questão da Covid, gente, que tá matando muita gente, envolve muitas coisas, é muito difícil você não se envolver com isso. Mas tem vários assuntos que não dá para poder se envolver. Tá? A linguagem jornalística caracteriza-se também por apresentar clareza, objetividade e precisão. Aí uma outra coisa. A notícia, gente, na hora que você está escrevendo ela, eu preciso ser claro, objetivo e preciso. E usar um vocabulário mais simples. Essa notícia que eu acabei de mostrar para vocês da Oxford é uma notícia que ela vai chegar para mim, que sou professora de português, vai chegar para a Maria Eduarda, para a Larissa, para outra Maria Eduarda, que são alunas e que tem o quê? 12, 13 anos. Ou seja, ela tem que ser clara para mim, que já tenho um curso superior, eu sou formada em letras, quanto para vocês que são adolescentes e talvez se interessem pelo assunto. Ou seja, eu não posso colocar palavras, termos técnicos, palavras difíceis, sendo que nem todo mundo vai entender. A notícia, ela precisa ser entendida para todo mundo, independente da idade. É claro que para criancinha é uma outra situação, né? Mas a partir do momento que a pessoa já está alfabetizada, tem que atingir esse público, tem que atingir adolescente, tem que atingir adulto e pessoas mais velhas. Tem que atingir pessoas que são escolarizadas e pessoas que não são escolarizadas. O que é não escolarizada? Se a pessoa sabe ler, mas ela fez só até o quarto ano, por exemplo, né? Até o quinto ano, que é o caso das pessoas mais velhas. Tem que atingir qualquer pessoa, independente se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre. Então, eu tenho que manter uma linguagem clara, objetiva e um vocabulário simples. Porque a informação, ela precisa ser o quê? Dada. A gente, pessoal, a gente consegue saber o que acontece no mundo através das notícias. Vocês entendem o tanto que a mídia é importante? Sem a mídia, eu não sei, eu não saberia, por exemplo, o que é coronavírus, por exemplo. Ou eu saberia muito pouco. Hoje, quanto mais as pessoas têm acesso, mais a gente fica sabendo, mais fácil a gente consegue lidar com os problemas. E hoje, se a gente pensar, por exemplo, que há 50 anos a internet, ela... Não sei se ela não existia ou se ela... Professora, ele vai cair em qualquer momento. Ah, é verdade. Então, tchauzinho, gente.